tema da minha mensagem nessa noite é: se Cristo ressuscitou, obedeça os seus mandamentos para ser cheio do Espírito Santo. Se Cristo ressuscitou, obedeça os seus mandamentos para ser cheio do Espírito Santo. Nesta palavra, Pedro e os apóstolos estão declarando que o Espírito Santo foi outorgado aos que lhe obedecem, aos que obedecem a Deus. O Espírito Santo foi outorgado por Deus para aqueles que lhe obedecem. E a palavra outorgado aqui significa dado. Significa que Deus fez o Espírito Santo aparecer. Ele deu. De acordo com a mensagem de Pedro e dos demais apóstolos, ou seja, de acordo com a mensagem apostólica, Deus dá o Espírito Santo. Ele faz aparecer o Espírito Santo. E para quem ele dá o Espírito Santo? Este texto pode trazer uma resposta para esta humanidade, para os nossos dias. Este texto traz uma resposta para aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, para aqueles que entendem que é necessário ser cheio do Espírito Santo para ser uma testemunha dele. Como ser cheio do Espírito Santo? E aqui a Bíblia está dizendo, e a mensagem apostólica é essa, que Deus dá o Espírito Santo, ele faz aparecer na vida daqueles que fazem o quê? Que lhe obedecem. E a palavra obedecer aqui em Atos 5, versículo 32, significa submeter-se a uma autoridade, guardando os seus mandamentos. Ou seja, então, Deus faz aparecer o Espírito Santo na vida de todo aquele e de toda aquela que obedece, ou seja, que se submete aos seus mandamentos, que se submete a Deus e que, além de se submeter a Deus, guarda, cumpre os seus mandamentos. Para fortalecermos esse tema, e o que significa, para consolidarmos, este tema, e o que significa essa palavra consolidar este tema? Consolidar significa fazer com que fique sólido, mais forte, tornar resistente, firme, para firmarmos então este tema dessa noite, que ele dá o Espírito Santo, que ele enche do Espírito Santo aqueles que lhe obedecem. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo agora, em Lucas, no capítulo 24, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler do versículo 44 ao 49 agora, para consolidarmos esse tema, que Deus dá o Espírito Santo, que Deus enche pessoas do Espírito Santo, e essas pessoas então precisam obedecer a Ele. Obedecer significa se sujeitar a Ele. Esse é o desejo de Deus. Ele não pede nada que não possa ser feito. Ele não pede que para dar o Espírito Santo, Ele não pede a lua, Ele não pede as estrelas, Ele não pede algo além, Ele não pede riquezas. Houve um homem que tentou comprar o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, um homem chamado Simão, que há pouco havia se convertido. A história dele está em Atos, no capítulo 8, um jovem convertido que pensou que o Espírito poderia ser comprado por riquezas dessa terra, mas isso não é possível. Mas aqui Pedro e os apóstolos estão ensinando que o que Deus quer da nossa parte, da parte das pessoas, é obediência. Ele quer que se obedeça os mandamentos dele.
Então, Lucas capítulo 24, nós encontramos aqui o Cristo que ressuscitou, nós encontramos Jesus dizendo aos seus seguidores, aos seus discípulos, o que eles deveriam de fazer. E o texto diz assim, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus diz aos seus discípulos, no versículo 49, duas coisas que nos enchem de muita esperança para o tempo que estamos vivendo, e que sempre que leio este texto, traz esperança. A primeira coisa que Jesus falou, que Jesus lembrou aos seus discípulos é: envio sobre vós a promessa de meu Pai. Não é que ele iria enviar, é envio. Já estava em curso. Eis que envio começou. A promessa do Pai já estava em curso. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele não disse que iria enviar. Ele fala no hoje, eis que envio. Porém, até que a promessa chegasse, veja, ela está em curso, está em movimento. Este envio está em movimento, mas até que ela chegasse, há algo que Jesus disse aos seus discípulos que eles precisariam fazer. E o texto diz: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que eles recebessem daquela promessa que ele já enviou, que já está em curso, já está em movimento, para que eles pudessem desfrutar dessa promessa, se apropriar, era necessário que eles permanecessem na cidade. E permanecer aqui significa que Jesus queria que eles sentassem, retirassem a ansiedade de suas almas, mandassem o medo dos judeus que eles estavam para longe, desfizessem suas malas e esperassem. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Foi a palavra que Jesus deu a ele. Mas para que eles pudessem se apropriar delas, eles precisariam permanecer na cidade. Eles não poderiam sair de Jerusalém. E para isso eles precisariam obedecer ao que Jesus estava mandando. Permanecer aqui nada mais seria do que uma atitude de obediência ao que ele estava dizendo. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 4 e no versículo 5, Lucas, que também escreveu, além de escrever o Evangelho de Lucas, também escreveu os Atos dos Apóstolos. E quando ao falar dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, ele faz questão de novamente salientar isso, a importância dos discípulos de permanecerem para poderem se apropriar da promessa do Pai. E ele diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo
não muito depois destes dias. Ele faz questão de salientar que para os discípulos se apropriarem da promessa que o Cristo que ressuscitou já havia enviado, eles precisariam obedecer e permanecer na cidade. Porém, no livro em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, a Bíblia diz que depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Paulo diz aos Coríntios que após Jesus ressuscitar, aproximadamente 500 irmãos e irmãs viram Jesus ressuscitado. E a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 1 novamente, no versículo 15, que apenas haviam ficado em Jerusalém, no cenáculo, 120 pessoas. A palavra de Cristo foi: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, porque eu estou enviando a promessa. Eu estou enviando a promessa do meu Pai para a vida de vocês, aquilo que meu Pai prometeu. Eu estou enviando essa promessa. Eu vou fazer o Espírito Santo aparecer. Eu vou dar o Espírito Santo para vocês. Porém, é necessário que vocês permaneçam na cidade, que vocês obedeçam. E agora Paulo está trazendo para nós que haviam 500 pessoas que haviam tido relacionamento com Cristo. E provavelmente 500 pessoas que ouviram ele dizer isso. Não saiam da cidade, obedeçam, desfaçam as malas, fiquem aí sentados, tira a ansiedade. Espera a promessa do Senhor. 500 pessoas que Paulo nos orienta aqui em 1 Coríntios. Porém, em Atos, apenas 120 pessoas estão reunidas. Ou seja, 380 pessoas não estavam ali naquele momento mais. 120 pessoas, diz o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, então, foram cheias do Espírito Santo. 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, a promessa veio sobre a vida dos discípulos. 50 dias depois, a promessa veio. No Pentecoste, a promessa de Jesus veio. O Pentecoste era comemorado 50 dias depois da Páscoa. Depois da Páscoa, passava-se 50 dias e vinha a festa judaica do Pentecoste. 50 dias depois da Páscoa, ele cumpriu a promessa. Ele enviou a promessa do Pai. A promessa se cumpriu. E se cumpriu sobre a vida de 120 homens. Se cumpriu primeiro sobre a vida de 120 homens. A promessa se cumpriu primeiro sobre a vida de 120 homens que obedeceram a palavra do Senhor, que obedeceram ao mandato do Senhor, porque Ele dá do Espírito, segundo os apóstolos, para aqueles que obedecem a sua voz. O Espírito Santo depois foi derramado sobre muitas outras pessoas, através da instrumentalidade dos apóstolos, daqueles que se converteram e foram se enchendo do Espírito Santo, daqueles que foram recebendo do Espírito Santo. Mas os primeiros a receber da presença do Espírito Santo foram aquelas 120 pessoas que obedeceram. Isso não mudou. O Espírito Santo de Deus continua a vir sobre homens que obedecem a palavra do Senhor e ao mandato dele, que guardam os seus mandamentos. 380 homens e mulheres não obedeceram, não permaneceram, e provavelmente naquele dia não estavam ali naquele ambiente, e provavelmente naquele dia não receberam. Podem ter recebido depois, mas talvez não receberam nesse momento.
Agora, 120 homens, a pregação de Pedro, juntamente com 120 homens, que estavam ali cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que naquele mesmo dia, em que aqueles 120 homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo, houve um acréscimo na comunidade cristã, de aproximadamente 3.000 pessoas. 3.000 pessoas receberam Cristo Jesus, porque viram 120 homens sendo cheios do Espírito Santo, 120 pessoas sendo cheias do Espírito Santo, 120 pessoas. E naquele mesmo dia que aquelas pessoas que obedeceram ao mandamento de Jesus de ficar na cidade, de não sair daquele lugar, 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo. E naquele dia, ao verem o que o Espírito Santo fez na vida de 120 pessoas, 3.000 pessoas aproximadamente se converteram a Jesus. Ou seja, fiz uma conta, e provavelmente 25 almas para cada uma daquelas 120 pessoas, daria 3.000 pessoas. É como se cada pessoa ganhou 25 almas naquele dia, naquele momento. Agora você imagina, se as 500 pessoas tivessem obedecido, e cada uma delas tivesse ganho 25 almas naquele dia, seria um total de 12.500 pessoas se convertendo a Jesus naquele dia. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre a vida daqueles que obedecem ao Senhor. Essa é a promessa, é a palavra do Cristo ressuscitado. O Cristo que venceu a morte, disse aos seus discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém, para que eles pudessem se apropriar da promessa do Pai. Há uma promessa sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Há uma promessa sobre Vargem Grande. Há uma promessa sobre a Igreja Metodista de Vargem Grande. Há uma promessa sobre a Igreja Metodista na Prata. Há uma promessa sobre a minha família. Há uma promessa de Deus sobre a tua família. Há uma promessa de Deus sobre a nossa cidade, sobre essa nação. Mas se faz necessário, se Cristo ressuscitou, que se obedeça ao Senhor e que se guarde os mandamentos dele. Se você quer viver essa promessa, obedeça o mandamento do Senhor. É apenas isso que Ele está pedindo. Ele não está pedindo teu dinheiro, Ele não está pedindo riquezas, Ele está pedindo em primeiro lugar que se obedeça aos mandamentos dEle. O tolo Simão achou que poderia comprar a Deus com as riquezas deste mundo, pagando, porque pagar é mais fácil do que ter uma atitude de obediência e de renúncia. Mas o que Ele deseja de mim e de você é obediência. É que se obedeça os seus mandamentos, é que se obedeça à vontade dEle. Nesta noite há uma promessa de Deus sobre a tua vida. As promessas de Deus são infindáveis, são incontáveis. Mas para receber a promessa de Deus, a voz de Deus diz para mim, para você e para a tua família aí: obedeça os mandamentos do Senhor. Ele disse uma coisa simples: permaneçam em Jerusalém. Permaneçam todos vocês, vençam o medo. O medo fez com que muitas pessoas pegassem o caminho de Emaús. Você lembra? Aqueles que pegaram o caminho de volta para sair de Jerusalém. Porque o medo tomou conta. Mas Jesus está dizendo para eles: permaneçam na cidade. Permaneçam na cidade, não tenham medo, fiquem na cidade, porque eu vou enviar a promessa do meu Pai. Ele vai enviar a promessa dele, mas Ele quer que você obedeça. E se você ainda não obedece a esse Evangelho, se você ainda não obedece a Jesus, nessa noite você tem essa oportunidade. Você que está comigo aqui no Instagram, você que está aqui comigo no Facebook, você tem essa oportunidade de passar a obedecer a Ele, para você poder viver a promessa do Pai sobre a tua vida, para Ele poder enviar sobre a tua vida a promessa do Pai. A festa do Pentecostes, meu irmão e minha irmã, é daqui a 50 dias, a partir de hoje, no horário judaico antigo. A partir das 6h01 começou a segunda-feira. 50 dias depois da Páscoa, vem o Pentecoste. Deus está nos chamando para 50 dias de obediência incondicional.
Deus está nos chamando a partir de hoje aqui, a partir dessa Páscoa, Deus está nos chamando para 50 dias de obediência incondicional aos mandamentos do Senhor. 50 dias em que você vai obedecer à promessa do Pai, em que você vai permanecer, você não vai desviar, você não vai se afastar. 50 dias, e nós veremos a promessa do Pai, e nós viveremos a promessa do Pai. 50 dias de obediência, 50 dias. Esses 50 dias, números na Bíblia, eles têm uma linguagem, porque na verdade é uma linguagem, é uma analogia. A vontade de Deus é que você obedeça para sempre, não apenas 50 dias, mas 50 vezes 7, vezes 70, 50 vezes 50, enfim, 7, não apenas 7 dias, mas 70 vezes 7 era o quantas vezes deveríamos de perdoar. Ou seja, incondicionalmente, eternamente. E quando eu digo 50 dias de obediência, eu estou dizendo para você eternamente. Não apenas 50 dias, 50 vezes no dia obedeça a Deus, mas 50 vezes 50 obedeça o Senhor. Não apenas por 50 dias, mas 50 vezes no dia. É modo figurativo, é uma analogia, é uma comparação. 50 dias de obediência ao Senhor. Você que quer receber da promessa de Deus, você que deseja receber da promessa do Pai na sua vida, você precisa obedecer aos mandamentos do Senhor. É uma oportunidade que você está tendo para viver a promessa do Pai, para ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa entender a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Guarde isso para o seu coração. Você precisa entender. A Bíblia, Jesus que ressuscitou disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo nesse tempo para sermos testemunhas. Para sermos testemunhas em tempos de crise, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E Ele está dizendo para nós: você quer ser cheio, Giovanni? Você quer ser cheio, minha igreja? Você quer ser cheio, Francisca? Você quer ser cheia, Simone? Você quer ser cheia, Selma? Você quer ser cheia, Tati, do Espírito Santo? Você quer ser cheio, pastor José Carlos, André, Cristina? Você quer ser cheia, Val? Você quer ser cheia do Espírito Santo? Gabriel, Marilza? Você quer ser cheia do Espírito Santo? Norma, Wagner, Marina, Léo, Igleice, aqueles que estão comigo aqui no Instagram, aqui no Facebook, vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Quer ser cheio dele? Verônica, Jéssica, Felipe, Benjamin, as crianças, os adolescentes, Dulcilene. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Meu idoso, minha idosa, papai, mamãe, você que é casado, Carla, minha irmã, Érico, Miguel, Marina, Xande, família, Hugo, Simone, pastor Carlos, Juan Carlos, Alejandro. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Joana e família. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Wagner, Norma, Joana, vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Márcio, aleluias, Rosilene, você quer ser cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Você quer ser cheio do Espírito, da palavra de Deus para nós hoje, Roseli, Edevandro e família, Aninha, você quer ser cheio do Espírito Santo? Alabaxorebas, você quer ser cheio do Espírito Santo? Então obedeça
aos mandamentos do Senhor, obedeça a Ele. Otoniel, Larissa, Mariana, quer ser cheio? Então a dica, a palavra apostólica é essa. Ele outorgou, Deus deu, Ele fez aparecer aos que lhe obedecem. Graziela, Marcelo, Vitinho, Márcio, glórias a Deus, você quer ser cheio do Espírito? Nós queremos ser cheios do Espírito. Nós clamamos, Senhor, nos enche do Espírito. E o Espírito responde dizendo, então me obedeça. Seja cheio. Seja cheio. Não me venha com esse papo que você também tem, se você é um rebelde. Se você não tem obedecido a Deus, não me venha com essa conversa, porque ela não é bíblica. Mas Deus quer te encher do Espírito. Não acredite mais nessas mentiras, nesses sofismas diabólicos. Não acredite mais na tua carne, que tenta te convencer que está tudo bem sem obedecer. Não, que caia toda mentira, porque a palavra de Deus traz a verdade para nós. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, apenas confesse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Diga para Deus nessa noite, Senhor, eu quero passar a te obedecer. É simples. É aí na tua casa, não precisa sair dela. Olha, é aí sentado na cadeira que você está. É aí deitado na cama que você está. É aí de pé onde você está. É apenas isso. Não pense como Simão. Não pense como Simão, que precisa pagar. O preço foi pago. O que ele quer agora são atos de renúncia. O que ele quer agora são atitudes de renúncia. Que você obedeça a voz dele. Que você obedeça a Ele. É simples para ser cheio do Espírito Santo. Basta apenas você dizer, eu quero me consertar com Jesus nessa noite. Eu quero me converter a Jesus nessa noite novamente. Eu quero voltar para os caminhos de Jesus nessa noite novamente. E quero voltar a obedecer a Ele. Eu quero voltar a obedecer a Ele. Você está sentindo a presença do Espírito? Você está sentindo aí comigo a presença do Espírito Santo? É para aqueles que o obedecem que Deus dá. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Que nesta Páscoa, aleluias, você seja cheio da presença do Espírito de Deus. Você seja cheio, Ele está nos chamando nessa Páscoa para obedecermos. Eu creio que algo extraordinário vai acontecer em nossa nação daqui a 50 dias. E na vida de todos aqueles e aquelas, em nome de Jesus, que obedecem ao Senhor. Eu creio que Deus é poderoso para desfazer a palavra dos homens e fazer algo poderoso daqui a 50 dias. Independente do que aconteça na tua vida, eu profetizo que em 50 dias algo tremendo, um poder sobrenatural de Deus estará estabelecido sobre a tua vida. Eu creio a partir de agora, já recebemos do Espírito. Eu creio que a partir do momento que você já começa a obedecer, você já vai começar a receber do poder de Deus automaticamente. Oh, labacharabás. Eu creio que a partir de agora você já vai começar a ser usado com muito poder e muita autoridade de Deus. Porque Ele envia a promessa do Pai sobre nós. Ele já enviou. Mas o que precisava ser ajeitado é a questão da obediência. Tem que obedecer, filho. Tem que obedecer, filha, para você ser instrumento de milagre. Mas você anote aí na sua Bíblia que em 50 dias esse poder estará em maior ação sobre nós, sobre nossa nação, sobre nossa cidade, sobre a tua cidade. A partir de agora, um movimento tremendo de Deus na tua vida. Deus vai te usar para curar enfermidades. Deus vai te usar
para estender a mão a partir dessa noite, está sendo liberado sobre a tua vida mais uma vez a promessa de Jesus. O Pai está enviando sobre a tua vida, não sou eu que estou te enviando, é o Pai que está enviando. Eu só estou sendo um canal de Deus. Ele só está me mandando dizer isso, que Ele está enviando sobre a tua vida, sobre você que topa a partir de agora obedecer irrestritamente aos mandamentos dele. Ele manda eu te dizer isso, que Ele está te enviando um poder, uma dose extraordinária. Seja cheio, seja cheia, mas daqui a 50 dias isso vai explodir. É uma data profética. Daqui a 50 dias esse poder vai explodir de maneira extraordinária no meio do povo de Deus e de todos aqueles que obedecem. Há pessoas que não estão me ouvindo aqui agora, mas elas fazem parte dessa palavra profética, porque homens e mulheres de Deus na face da terra começarão a obedecer ao Senhor hoje, a partir de hoje, estão começando a obedecer ao Senhor. E muitos deles estão recebendo também dessa promessa. Algo extraordinário vai começar a acontecer através da mão de homens e mulheres que vão começar a obedecer ao Espírito de Deus. Alabaxorebás. Pessoas que não são da nossa igreja, pessoas que não estão aqui comigo, vão começar a ser usadas tremendamente para curar, para ressuscitar mortos, para curar coronavírus, para curar gripes, para curar todo tipo de enfermidade. Todo tipo de enfermidade. Alabaxarabás. Você está incluído, mas mais pessoas, o Espírito de Deus está falando aqui comigo, que muitas pessoas, e Ele está falando aqui comigo, que Ele está falando isso para mais profetas, que estão nesse momento em suas casas pregando. Oh, labaxarabás. Oh glória, que estão fazendo suas lives e profetizando. O Espírito do Senhor está me deixando aqui bem atento, que isso não provém daqui apenas. Ele está fazendo esse movimento mundial nesse momento. Eu não assisti outras lives hoje de pastores. Eu não assisti outras mensagens que aconteceram no decorrer desses dias. Eu tenho me guardado para poder ouvir e ser influenciado só pela voz de Deus. Mas o Espírito de Deus me confirma aqui que a partir de agora Ele derrama um poder sobre a sua igreja extraordinária. E nesses dias muitas pessoas vão ser usadas com cura. Então não tenha medo de orar, não tenha medo de profetizar, de passar pelos lugares, parar o teu carro e levantar a tua mão e profetizar. Não se retenha, não se detenha, porque Deus vai te usar para você parar o seu carro em determinados lugares. Você vai encostar o teu carro, eu já estou até vendo você encostando o teu carro na calçada, num lugar onde não é proibido. Não pare em lugar proibido para não quebrar a ação do Espírito por causa de uma ilegalidade. Mas você vai parar em lugares, vai estacionar seu carro e você vai ser usado para profetizar. E pessoas que nem te viram fazer aquilo vão começar a ser tocadas. Mas isso vai se instaurar no mundo todo, profeticamente. Mas daqui a 50 dias, você anote aí, haverá um turbilhão de homens e mulheres cheias de poder para testemunhar. Alabaxorebas. Oh, labacandarabas. Você crê nesta palavra do Espírito Santo para a tua vida, para a vida da igreja? Você crê nesse poder sobre a tua vida, sobre a vida de você que vai obedecer, está obedecendo? Você quer obedecer? Vai obedecer o Senhor irrestritamente a palavra dele? Você vai se submeter à autoridade? Você vai se submeter à autoridade? Então você creia. Alabaxorebas. Eu quero te convidar nesse momento a estender a tua mão aí agora. Se posiciona aí na tua casa agora, porque já começou. Já foi enviada a promessa do Pai. O Espírito Santo já foi enviado. Você apenas está se apropriando dele agora, novamente, porque percebeu que estava em desobediência e você quer abençoar. Então nesse momento agora, pela fé, você vai levantar-se, você vai orar. E você vai abençoar a tua casa. Você vai abençoar, você vai orar pelas pessoas que estão aí dentro da tua casa agora. E milagres vão começar a acontecer